Olá! Dando continuidade ao nosso mini curso introdutório à psicologia junguiana, hoje nós vamos falar sobre alquimia. O que é alquimia para a psicologia analítica? Alquimia e individuação, as metáforas alquímicas, o simbolismo alquímico. O que a alquimia tem em relação à nossa mente, à nossa psique? A nossa proposta de hoje, então, é falarmos sobre alquimia. Alquimia é um termo que deriva do árabe, alquimia, e do grego antigo, quemeia, que significaria fusão de líquidos. Esse termo refere-se à arte da transmutação dos metais com vistas à obtenção do ouro. Entretanto, produzir ouro metálico para gozo próprio, ou até mesmo, como na China, ouro potável para, consumindo, atingir a longevidade corporal, nada disso é, na verdade, o real objetivo da alquimia. Ela não é, de fato, em nenhum grau, uma pré-química, mas uma operação simbólica, ou seja, tem-se a ideia de que a alquimia é aquele processo em que os antigos alquimistas medievais pensavam em transformar qualquer tipo de metal em ouro. Na verdade, não é bem assim. A alquimia é um processo simbólico, uma operação simbólica. E é essa proposta aqui que a gente vai adentrar. Nós não vamos olhar para a alquimia como uma atividade pré-química, ou uma atividade que então precedeu a química atual. Mas nós vamos olhar a alquimia como uma operação simbólica, uma operação da nossa mente humana. Mas a alquimia é conhecida também como a química da antiguidade ou da Idade Média, que tinha como principal objetivo a transmutação de um elemento em outro, sendo um dos seus principais objetivos transformar metais não preciosos em ouro, como por exemplo chumbo em ouro. Outro dos alvos da alquimia seria a criação do elixir da vida ou da imortalidade, que daria a imortalidade ou vida prolongada a quem o bebesse. A alquimia era uma prática muito antiga, tanto no Oriente quanto no Ocidente, que combinava aspectos simbólicos com várias áreas do conhecimento, como a física, a química, a medicina, arte, metalurgia, geometria e filosofia. Como a palavra alquimia está relacionada com o tema da transformação, muitas pessoas usam a expressão alquimia mental para indicar um conjunto de métodos de transformação de pensamentos negativos em pensamentos positivos, através da transmutação mental, por exemplo, que a gente vê nos movimentos rosacrucianos, herméticos, nessa linha do novo pensamento, e daí vai. Para nós, neste mini curso, trataremos da alquimia como uma operação simbólica, da mesma forma como proposto por Jung. Jung buscou um paralelo entre a alquimia e sua psicologia profunda. A busca pela transformação e pelo valor são as essências básicas que envolvem a psicologia analítica e a alquimia. Jung ponderava que os processos alquímicos, observados sob a ótica do contexto simbólico e não do contexto científico, poderiam ser considerados como peças fundamentais do estudo do inconsciente e, através desse estudo, realizar uma associação com o processo de transformação da personalidade humana. Ou seja, a proposta do Jung não é olharmos para a alquimia num contexto científico, físico, químico, não é essa a proposta, mas sim num contexto simbólico, vendo que processos alquímicos simbolicamente representariam transmutações, processos do nosso inconsciente.
Os alquimistas desenvolviam esse trabalho de forma muito solitária, assim como é o processo de autoconhecimento. Ninguém pode fazer por nós mesmos e quem, ou melhor, ninguém pode fazer isso por nós, né? Isso o que esse processo de autoconhecimento. E quem se encontra fora desse processo não entende pelo que se está passando. Isso é muito semelhante à atividade do alquimista, que é solitária, ninguém pode fazer por ele, e quem está de fora desse processo não compreende o que está passando. Se você está nesse processo de autoconhecimento, você sabe que é uma atividade, vamos dizer, uma trilha solitária, que só você pode fazer por você e que as outras pessoas, por mais que saibam que você está nesse processo, não compreendem de fato como é estar nesse processo, porque só você sabe. A pessoa vai saber como é estar no processo dela e não no seu. O processo de autoconhecimento gera uma alienação temporária em relação ao mundo exterior. É um nadar contra a maré do coletivo. É, ao mesmo tempo, uma espécie de reordenação do sujeito frente ao mundo externo e interno. Daí sua característica solitária e positivamente alienante. O que é esse alienante? Estar alienado, que é temporário. Não é estar isolado do mundo, mas é estar alienado no sentido de olhar mais para si do que para fora. É apenas nesse sentido. Não é de ignorar, não é de ser um alienado, um ignorante, no sentido de desconhecer. Não é nesse sentido. É no sentido de não estar tão presente no mundo, pois está ordenando-se ou reordenando seus aspectos psíquicos, de modo que ele não tem como participar plenamente desse coletivo. Ele está inserido ali, mas não necessariamente está presente ali. É nesse sentido que a gente está dizendo. Assim como era ou eram os alquimistas. E individuação e alquimia. O processo de individuação, como já vimos em aulas anteriores, consiste em confrontar os vários aspectos inconscientes, reconhecendo-os e elaborando-os. Segundo Jung, o processo de individuação nada tem de individualismo. Individualismo é uma coisa, individuação é outra, como nós já abordamos. Mas muito pelo contrário, é um processo que estimula o indivíduo a criar condições para que cada um desperte o melhor de si e do outro o tempo todo, fazendo-o sair do isolamento e empreender uma convivência mais ampla e coletiva, por estar mais próximo e um pouco mais consciente da totalidade. O autoconhecimento é o caminho para promover as necessárias alterações de padrões que atravancam o processo de individuação. Esse caminho segue uma dinâmica aparentemente descontinuada e desconexa do ponto de vista do ego, do ponto de vista egóico, mas absolutamente simétrico e coerente para o self, para o si mesmo, para a totalidade da mente. Para isto, portanto, é inevitável a revisão minuciosa desses padrões e de preconceitos explícitos e velados, assim como dos conceitos equivocados, gerando com isso toda a ordem de desarranjo, desarmando os mecanismos de defesa psíquicos. Ou seja, é o conhecer-se plenamente a cada momento, a cada instante. Para melhor entendimento de como podemos conduzir as etapas de individuação, utilizaremos de forma análoga a metáfora alquímica. Percebe aqui que a gente vai usar sempre a alquimia como simbólico, como simbolismo, como metáfora. É importante lembrar que a alquimia, ao longo dos séculos, assustou e confundiu muitas pessoas, pois muitos alquimistas trabalhavam escondidos para evitar as fogueiras da Santa Inquisição. Mas, na verdade, este trabalho tinha como objetivo transformar algo bruto em um material refinado,
o que simbolicamente corresponde à nossa transformação psíquica. Então, transformar algo em estado bruto, em estado cru, em algo refinado, algo mais puro, algo bom, positivo. Esse processo de transmutação é uma ideia que a gente traz aqui como metáfora alquímica. E aí, dentro desse aspecto da metáfora alquímica, nesse mini curso eu vou apresentar 7 elementos. São 7 operações alquímicas que a gente pode perceber como metáfora do nosso próprio autoconhecimento, da nossa própria lida conosco. Essa abordagem do simbolismo alquímico, inclusive, eu fiz um curso que eu vou deixar na descrição dessa aula sobre exatamente esse processo alquímico, esse simbolismo alquímico, desde a opus alquímica da obra até passando por todos esses elementos, essas operações alquímicas que a gente vai ver. Nesse curso, Simbolismo Alquímico na Psicoterapia, que repetindo, vou deixar o link aqui embaixo, a gente faz de forma pormenorizada a análise de todos esses elementos. E aqui, como é um mini curso, a gente vai fazer uma abordagem mais direta, um tanto quanto superficial, para que você possa, querendo, aprofundar depois. O primeiro processo alquímico que a gente vai falar aqui é a calcinação, ou a calcinatio. Esse processo envolve a queima de uma substância para purificar e eliminar impurezas, deixando apenas o essencial. Ele está ligado ao elemento fogo. Psicologicamente, a calcinatio, ou a calcinação, é efetuada no lado primitivo da sombra, que acolhe o desejo faminto e instintivo e é contaminado pelo inconsciente. O fogo para o processo vem da frustração desses mesmos desejos instintivos. Uma tal provação de desejo frustrado é um aspecto característico do processo de desenvolvimento. O próximo processo, a próxima metáfora alquímica é a solútio, ou a solução. Ele envolve a dissolução de uma substância em um solvente, água, por exemplo, separando elementos impuros. Está ligado ao elemento água. Psicologicamente, os aspectos fixos e estáticos da personalidade não admitem mudanças. Eles são estabelecidos e têm certeza do seu caráter justo. Para a transformação ocorrer, esses aspectos fixos devem primeiro ser dissolvidos ou reduzidos à prima matéria, à matéria inicial. Fazemos isso por meio do processo analítico, que examina os produtos do inconsciente e coloca em questão as atitudes estabelecidas do ego. O terceiro é a coagulação, ou a coagulatio. É o processo que transforma as coisas em terra. Pesada e permanente, a terra tem forma e posição fixas. Não desaparece no ar por meio da volatilização, nem se adapta facilmente à forma de qualquer recipiente, ao contrário da água. Sua forma e localização são fixas. Esse processo está ligado ao elemento terra. Para um conteúdo psíquico, tornar-se terra significa concretizar-se numa forma localizada particular, isto é, tornar-se ligado ao ego, ao eu. Os desejos promovem a coagulação e cultivá-los, procurá-los e alimentá-los e agir de acordo com eles fará com que a energia psíquica se mobilize para promover experiência de vida e desenvolvimento do ego. Esse processo da coagulação é um processo muito interessante de ser realizado e ser observado em pessoas que têm anedonia, pessoas que estão extremamente desestimuladas para a vida, por exemplo, e também para dar sentido a alguma coisa. Quando na análise a gente utiliza desse procedimento, a gente vê nitidamente
como que essa metáfora alquímica surte efeito na vida da pessoa. Então, por exemplo, se você se encontra desestimulado para tudo, sem vontade, sem ero, sem vontade de vida, né, com a anedonia, essa metáfora aqui da coagulação te ajudaria muito, né? É buscar o quê? Buscar o desejo. Mas não é ficar olhando para si o tempo inteiro, filosofando, refletindo qual é o meu desejo. É perceber em pequenos detalhes qual ou onde o seu desejo está sendo estimulado, desenvolvido e realizá-lo ali. E começar a realizar esses pequenos desejos, posto que com essa característica da anedonia, desejo algum a gente percebe ter. Mas em momentos pequenos a gente tem utilizá-los, fazer deles, observá-los, né, ligar neles. A partir daí começa um processo de coagulação. O quarto é a sublimatio ou a sublimação. Refere-se à elevação de substâncias impuras a um estado superior, elevando mediante um movimento ascendente. Ele está ligado ao elemento ar. Em termos psicológicos, isso corresponde a uma forma de lidar com um problema concreto. Ficamos acima dele quando vemos objetivamente. Abstraímos o sentido geral dele e o vemos como um exemplo particular de uma questão mais ampla. Imagina que você está diante de um problema e você não consegue ver soluções. E você não consegue se desprender do problema. Esse processo da sublimate, da sublimação, propõe o quê? Elevar-se. Elevar-se é como se você virasse ar. Coloque-se em terceira pessoa. Veja-se de cima. Busque uma ascendência para poder olhar de cima tudo o que está em volta, tudo o que você diz como um problema. O simples fato, por exemplo, de encontrar palavras ou conceitos adequados para um estado psíquico pode ser suficiente para que a pessoa se afaste dele o bastante para olhá-lo de cima. É como se a gente não se identificasse com o problema. Olha de cima, desloque dele. É quase uma separatio, o que a gente vai ver ainda. Quase uma separação. No caso, a sublimação é você transformar um elemento em ar, por exemplo. O quinto é a mortificatio e a putrefactio, é a mortificação e a putrefação. Esse processo envolve a morte e a decomposição de substâncias para permitir a regeneração. É a mais negativa operação da alquimia. Está vinculada ao negrume, à derrota, à tortura, à mutilação, à morte e ao apodrecimento. Todavia, essas imagens sombrias com frequência levam a imagens altamente positivas. É o crescimento, a ressurreição, o renascimento. Quando o oposto constela, surge o seu, ou melhor, quando um ponto surge, o seu oposto se constela. O seu oposto necessariamente surge. Quando se diz o não, necessariamente conhece-se o sim. Quando se diz luz, conhece-se o oposto da luz. E assim vai. Então, quando se diz morte, conhece-se o nascimento ou o renascimento. Então, a proposta aqui é o quê? Em termos psicológicos, essa operação representa a morte simbólica do ego, um sacrifício necessário para a renovação, o renascimento. É ter consciência da própria sombra mata e faz renascer o novo eu. Então, ter consciência de um lado que você desconhecia, dessa sua sombra, faz necessariamente esse eu seu morrer e renascer em um outro sujeito, sendo você mesmo, só que agora com o conhecimento daquilo, com o conhecimento daquela sombra, daquele aspecto inconsciente.
A sexta operação, a separatio ou a separação, envolve a separação dos elementos purificados dos não purificados. Em termos psicológicos, refere-se à separação e clareza em relação ao que é saudável e construtivo em nossa psique e o que deve ser deixado para trás, bem como a separação entre sujeito e objeto. Um ego que se identifica com o objeto interior ou exterior deve passar por um prolongado processo de diferenciação entre sujeito e objeto. Então, é separação do eu com aquilo que eu me identifico. À medida que isso ocorre, a desidentificação com outros pares de opostos também ocorre, e ele, o sujeito, então tem melhores condições de ter uma vida mais saudável. Às vezes uma pessoa está tão ligada a um objeto, o objeto, por exemplo, pode ser uma outra pessoa, está tão ligada àquela outra pessoa, quase que obsessivamente ligada, que ela não consegue distinguir entre aquela outra pessoa, o objeto, e ela. Então a separatio é exatamente também essa função, exerce essa função, né, de buscar uma separação do sujeito daquele objeto que ele está identificado. É como se ele não se vê fora ou longe daquela pessoa. Ou seja, não há possibilidade de se ver no mundo que não junto daquela pessoa. O ego dela, dessa pessoa, desse sujeito, se identifica de tal maneira com o objeto, com essa pessoa que ela está apaixonada, que ele não tem a capacidade de se ver como um sujeito em si. E no processo analítico, usando-se dessa operação alquímica metaforicamente, né, lembrando, simbolicamente, exerce esse trabalho da separação, da separatio. E, por fim, a conúntio, ou a conjunção. Representa a união dos opostos, muitas vezes simbolizando o casamento alquímico. É o ponto culminante da opus alquímica. É o que? É o que junta todos os elementos. Em termos psicológicos, refere à integração e à reconciliação de polaridades internas, como os aspectos opostos da personalidade. Por exemplo, a sombra e o eu. No autoconhecimento, isso implica a busca pela totalidade e pela autenticidade, ou seja, significa a integração de polaridades internas, como o masculino, o feminino, o consciente, o inconsciente, o yin, o yang, e daí vai. Então, aqui nós apresentamos 7 operações alquímicas, né? São metáforas alquímicas possíveis de serem utilizadas no processo de autoconhecimento e até mesmo na prática psicoterapêutica. Encerramos aqui a nossa exposição desse mini curso. E como vocês já estão acostumados, eu vou apresentar uma bibliografia para quem quiser aprofundar, ter mais conhecimento a respeito do tema alquimia relacionada à psicologia junguiana. Claro, não há como ser diferente da gente indicar o livro do Jung, volume 12, Psicologia e Alquimia, bem como o volume 13, Estudos Alquímicos. São 2 livros importantes, bem densos, mas que são fundamentais para a gente compreender essa abordagem junguiana sobre a alquimia, sobre os simbolismos alquímicos e sua relação com o nosso processo de individuação e a nossa mente. Também o livro do Edward Edinger, o analista junguiano, Anatomia da Psique, que é o livro base do curso Simbolismo Alquímico na Psicoterapia, que eu já mencionei para vocês. É um curso que eu ministrei, que está disponível à venda com a descrição aqui embaixo nesse vídeo, onde vocês poderão ver pormenorizadamente todos os elementos, todas as operações alquímicas aqui mencionadas de forma muito clara, usando simbolismo e a sua prática, seja na terapia, seja no próprio processo de autoconhecimento. Também o livro Alquimia, uma introdução ao simbolismo e o seu significado na psicologia de Carl Gustav Jung, da Marie-Louise Wolframs,
Imaginação, Alquimia e Imaginação Ativa, também o livro da Marie-Louise von Franz. E hoje, agora, encerramos esse nosso mini curso Introdutório à Psicologia Junguiana, falando a respeito da alquimia. Um abraço e a gente se encontra num próximo mini curso.